Então, acho que agora foi. Então, boa noite, Nena. Boa noite. Malu, tem algumas palavras. Eu estava esperando um pouco, porque se passaram 2 minutos depois das 6. Então, isso. Então, a gente está hoje aqui no nosso ciclo, né, de encontros que se chama Um Olhar sobre Arte, Experiência e Linguagem. E é com muito prazer que hoje a gente vai receber a Nena Baltar, conversar um pouco sobre o trabalho dela. E esse grupo, né, esses encontros são organizados pela linha de pesquisa, arte, experiência e linguagem do PPGART, né, do mestrado, doutorado, do programa lá da UERJ. Então, é muito legal, a gente tem um pequeno acervo precioso de artistas contemporâneos que vêm conversar conosco, né? Eu, então, vou apresentar a Nena e vou falar um pouco, né, sobre o trabalho dela e do prazer que eu tenho de tê-la aqui conosco essa noite, né? Eu escrevi aqui uma coisa que aos poucos fazemos um acervo de conversas e apresentações de artistas que têm um percurso na universidade. Artistas pesquisadores que estabelecem ressonâncias teóricas de suas práticas e processos artísticos. A Nena tem um trabalho incrível, super potente, e é um percurso não só como artista, mas como educadora e pesquisadora. E é sempre, quer dizer, a partir do desenho, do gesto gráfico, que seus trabalhos compõem uma cartografia particular do tempo, do corpo e do lugar. Eu fiquei olhando algumas coisas assim sobre desenho, né? E tem uma fala do Cildo muito bonita que ele diz que o desenho é algo tão rápido e tão frágil como um beija-flor. Ele conta uma experiência lá em Paraty que ele fechou um copo de leite com um beija-flor dentro, assim, de relance. Depois ele pegou o beija-flor delicadamente e abriu. E aquele momento ele sentiu como se é esse insight do desenho, né? Essa coisa que vem assim, que é rápida e que é muito emocionante, né? O desenho é tão frágil e tão rápido como um beija-flor. O Frederico de Moraes, ele se pergunta, o que é o desenho? E ele responde, eu não sei. Poderia responder que eu não sei mesmo, e não estaria mentindo. O desenho não se entrega a definições prévias, rompe com todas as hierarquias, situa-se à margem de qualquer cronologia, revela seu próprio tempo e o tempo do artista. E a Carmela Gross diz que o desenho, para ela, é qualquer coisa entre o incerto e o resistente. Eu acho que todas essas definições ou aproximações do desenho, do sentido do desenho, falam do trabalho da Nena, que eu acho que cruza muitas fronteiras, vai assim buscando muitos lugares no processo. É muito bonita a maneira, tantas maneiras que a Nena descobre de desenhar, de se relacionar com o desenho, né? Eu posso dizer que a Nena explora múltiplas possibilidades do desenho, nos seus percursos aquáticos e líquidos, nas paisagens desmedidas, nos grafites espalhados e recolhidos à exaustão, no tempo das plantas e das sombras. Sempre com o envolvimento do corpo, numa entrega visceral que desenha a exaustão, que descobre meios, métodos e estratégias surpreendentes dessa cartografia da vida, como ela mesmo diz, guias para navegações cotidianas, mapas como coisa em ação.
E eu acho muito bonita essa frase da Nena, porque realmente esse entrelaçamento, né, entre arte, vida, desenho e todos esses processos que eu acompanho há muitos anos e admiro muito. Estou muito feliz de conversar com a Nena e de trazer essa fala para todos nós. É, agora a Nena vai falar um pouco do trabalho e depois a gente vai fazer algumas perguntas aí. Bom, primeiro, né, boa noite, Malu. Boa noite, Inês, queridas. Boa noite. Eu quero agradecer esse convite de estar aqui participando desse encontro, né, de arte, experiências e linguagem, que já esse nome, né, esse título, já é um convite para a gente estar nesse estado ativo, né, de agir nessa experiência. E quero agradecer esse texto lindo que a Malu escreveu aqui para me apresentar. Estou assim, emocionada e me identifico muito, assim, de uma sensibilidade, né, um sensível que a Malu tem de olhar para o trabalho e de conhecer. Então, agradecer também e dizer para vocês que esse canal, né, esse lugar do diálogo, desse trabalho incrível que vocês desenvolvem, é simplesmente necessário e importante, tanto nesse lugar, né, da pós-graduação, que a gente está aqui, artistas, pesquisadores, como também atualmente, com esse mundo polarizado, em que o diálogo e as trocas ficam impedidas de acontecer. Então, ter esse espaço que a gente possa estar aqui conversando é muito importante e necessário. Então, parabéns, assim, em todo meu coração. Bom, a alegria de eu estar aqui assim, é enorme, né? Eu adoro estar na UERJ, eu amo a UERJ, de estar aqui com vocês, de poder pensar junto com vocês. Estou assim, muito feliz com esse convite. Muito obrigada. E aí eu vou contar um pouquinho assim, que a primeira vez que eu entrei na UERJ foi para mim fazer a minha prova de vestibular. Eu fiz vestibular na UFRJ de gravura e o lugar da minha prova foi a UERJ. Então, eu já fiquei com aquela primeira lembrança que eu tenho da UERJ. Aí passaram-se alguns anos e eu volto, dessa vez, para ter um filho no Hospital Universitário da UERJ. Então, a UERJ me chama e, mais tarde, então, eu venho fazer a pós-graduação na UERJ, tanto mestrado quanto doutorado. E aí, fui orientando da Malu Fatorelli, que é essa minha mestra, amiga, e eu estou aqui do lado dela novamente, que é muito bom, e reforçar, né, essa sensibilidade, esse olhar para o trabalho que a Malu tem, que é muito importante. E foi muito importante também, durante esse período das escritas, da tese, de desenvolvimento dessa escrita, dos trabalhos, porque é muito acolhedora, a Malu, e então essa tarefa, né, que a um primeiro momento é árdua, ela se tornou uma aventura prazerosa, em que eu pude aproveitar cada instante desse tempo que a gente passou juntas, né? E aí eu vou reforçar essa importância, já que estamos aqui todas interessadas, né? Todas interessadas em pesquisa e arte, em ser artista pesquisadora e poder assim agenciar essas facetas que a gente tem, como é importante a gente estar num lugar de pesquisa e poder olhar para o trabalho, né? A gente fica num lugar em que a gente vai observar e ver o trabalho de outras formas, né? Com outras possibilidades. Para mim, o que eu fui descobrindo, que já era um processo, mas que ele talvez se consolide ou fique mais claro, mais iluminado, é essa ideia de que o desenho é o liame dos meus procedimentos artísticos. De como também a prática me orientou para a ideia na dissertação, que era desenho uma habitação, que eu estava interessada em pensar sobre a nossa experiência do tempo, né, dessa eficácia de produtividade
de velocidade, e eu queria pensar um tempo que eu chamo um tempo como demora, que é de uma duração, de você estar a serviço daquela atividade, daquela ação que você está realizando. E aí, no doutorado, isso foi se ampliando, indo para uma vastidão de possibilidades, e eu chego, então, nessa ideia do desenho como ação visível. A tese se chamou Desenho Ponto Modo, e também tratava, né, dessa relação com as tecnologias, que você ter um dispositivo, né, um aparelho de celular, que você usa em vários modos, ou você está falando no telefone, ou editando um vídeo, ou essa multiplicidade de atenções em que você está com essa tecnologia. E aí, essa ideia do desenho como ação visível é o lugar que eu habito, né? É a ação, desenho ação, e tem esse corpo como e a paisagem como e o desenho como material da minha prática. Então, eu preparei uma apresentação passando por alguns trabalhos que vão revelar operações e metodologias diferentes. A Malu já anunciou, assim, né, já trouxe essa notícia, que é um pouco assim de acumular, de repetir, que traz essa potência de alguma coisa que pode ser realizada, né, e vista. Então, são vocábulos que estão presentes na minha prática, né, como os gestos gráficos, gestos atléticos, gestos coreográficos, movimentos corporais como respiração, e que sempre consideram o desenho como esse elemento disparador do trabalho. Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela. E a primeira imagem que a gente vê é essa frase: desenhar atinge diretamente o corpo. E essa frase é quase que assim, se é que eu posso dizer, algo como uma síntese da minha prática, né? Que é desenho e corpo que estão em movimento, né? Nessa confluência. E aí eu vou iniciar mostrando esse trabalho, que é um vídeo, chama Desenho.modo.águas. Ele é um vídeo longo, a gente vai ver partes dele, depois eu vou tirar o som e vou deixar ele passando enquanto eu falo um pouco sobre ele. Vamos lá. Então, nesse trabalho, eu filmo os meus nados. Eu tenho uma relação muito forte com a natação, eu nado há muitos anos, ininterruptamente, né? É uma continuidade. E eu sempre me interessei por essa visão do nadador que está entre o debaixo d'água e o que está fora da água, dessa linha também que o corpo na minha percepção, é como se conseguisse ficar assim, exatamente na metade do corpo que está na água e que está fora da água. E aí, esse trabalho, uma das questões desse trabalho
é a própria paisagem. Então, é a ideia de um mapa pensado como desenho realizado pelos nados que eu faço nas superfícies aquáticas do Rio de Janeiro. Ele se inicia, então, pensando nos lugares do Rio de Janeiro que eu possa nadar, e depois ele vai se ampliar, porque na minha prática eu também tenho algumas obsessões, né, de repetições, de gestos, e de empreender, né, essas atividades. E nesse vídeo, que é o Ponto Águas, é uma reunião de vários lugares que eu pude e eu tive a oportunidade de realizar a filmagem nadando. Então, tem lugares no estado do Rio, fora do Rio de Janeiro, e alguns lugares também fora do Brasil. Então, esse trabalho é um exercício do pensamento tomar a paisagem como ação, e ela mesma uma paisagem-ação, a partir dessa ideia, né, das performances inatas que vão criando traços, rasgos, né, nessas paisagens aquáticas. Uma outra ideia também, uma outra questão que está nesse trabalho, é que eu vou considerar o corpo o marco zero da longitude. O marco zero da longitude oficial é Greenwich. Para a gente poder se localizar no mapa, a gente precisa de dois eixos, né? Um horizontal, que é em relação ao Equador, e o vertical, que são os paralelos, que ele está em relação a esse marco zero, que atualmente é em Greenwich, mas ele já teve em outros lugares. Então, eu vou pegar essa ideia da longitude, que eu vou chamar de longitude corpo, que está dentro dessa ideia, né, do corpo desenhador, e vou chamar, então, a longitude corpo, esse marco zero da longitude, e que não vai fixar uma referência. É um ponto que está sempre em movimento, e bota, então, a paisagem em ação. E vou gerando essas linhas cartográficas, mapas, e vou, então, atribuir novamente uma ideia que o mapa já teve, de ser relato ou desenho do mundo pleno de imaginação e possibilidades. Que aí eu vou me referir à ideia de paisagem-ação. Vou dar uma paradinha para passar para o próximo. E aí eu venho para esse trabalho, que é o 24 horas descarga e apagado. Esse trabalho, para mim, ele é assim, uma torção na minha prática, porque eu sou gravadora, trabalhei muito tempo com gravuras e desenhos, e aí, nesse momento, eu vou me dando conta que o desenho e o corpo é que são materiais da minha prática. Esse trabalho é do início de 2000. E aí eu vou percebendo que existem, assim, uns movimentos do deslocamento no conjunto dos gestos que eu faço, que o meu corpo está todo ali ocupado nessas ações, né? Eu risco, eu recolho, eu dobro, eu armazeno, eu nado. Então, eu vou vislumbrando esse corpo desenhador. E eu também, que é uma vista assim, um pouco mais próxima, que esses desenhos, então, eu queria... era uma tentativa de fazer alguma coisa que não era só desenho. O que é isso? Era uma discussão de eu com eu mesma sobre ser artista e estar trabalhando nesse ofício. E aí eu resolvi fazer como se fosse um teste, né? um experimento de laboratório, e estabeleço procedimentos bem rigorosos em relação a esses gestos que eu ia fazer. Então, o primeiro é que eu queria um gesto assim, bem simples de executar, uma linha vertical na folha de papel colada de frente para mim, né, frontalmente, toda grudadinha com a fita crepe. E aí eu estabeleci 5 minutos, 15 minutos,
30 minutos e 60 minutos para ficar riscando o mesmo papel. Então, eu marcava no despertador o tempo que eu ia ficar riscando e não ficava preocupada em ficar olhando a hora, né? Ficava só naquela ação. Alguns desses desenhos eu, então, também apago. O mesmo tempo que eu risquei, eu permaneço apagando. Então, também tem esse embate, né? Porque quanto mais grafite tem numa superfície e a gente passa borracha, tem um momento em que você está só escurecendo, né, o grafite com a própria borracha. A gente não retira. O grafite ele é muito volátil e fica difícil, mas com o tempo estendido, o apagamento começa a aparecer. E aqui, então, é uma vista para dar uma percepção da escala, são 48 desenhos, e cada tempo em que foi desenhado, eu somo de modo que dê 24 horas. E também o resíduo das borrachas, que eu apaguei os desenhos, eles também são material para essa maneira de apresentar o trabalho. E aí a gente vem para um outro trabalho, que é o desenho para paisagem, que eu chamo de fotografia performática. Às vezes as pessoas me perguntam se isso é uma montagem, como que foi feito. Então, eu chamo de fotografia performática porque eu estou nesse lugar. Eu estou segurando uma fita, que é uma herança desses desenhos que eu mostrei anterior, né? Aquelas fitas que eu usei para fixar o desenho, eu guardei. Não é essa é de um outro trabalho, mas essa herança, né, desse resíduo que fica e que ele passa um tempo só armazenado, em que eu fico numa relação de escuta do material. Essa ideia de escutar o material não é minha, mas eu, uma vez, lendo uma artista que eu gosto muito, que é a Eva Hesse, ela fala dessa relação de escuta do material, e eu acho que é uma relação que existe, né? E então eu vou empreendendo o corpo como essa ferramenta, como esse veículo, né, de percursos. E aí eu vou trazer umas ideias, que é a ideia da odologia, que é esse estudo de rotas e caminhos, para então incluir nesses meus procedimentos, né, que são consequências dessas ações de repetir, de insistir, de seguir. E muitas vezes essa desenho para paisagem acompanha alguns dos nados que eu fiz. Por exemplo, essa imagem é no Piscinão de Ramos, que foi uma dos locais que eu nadei. E tem uma coisa importante também de ser dita aqui na realização desses trabalhos, que como eu seguro a fita com as duas mãos, eu nunca estou sozinha para fazer essas imagens. Tem sempre alguém que me acompanha. Muitas vezes é a Lúcia Binot, que é uma amiga e parceira de trabalho, às vezes o Marcelo, mas que se debruçam sobre o meu corpo, assim, como se a gente pudesse ser um híbrido, para poder para a gente realizar essa imagem com a altura dos meus olhos, né, com esse gesto que eu estou fazendo. E aí eu trago o primeiro trabalho que eu fiz durante o doutorado. É um vídeo. Esse vídeo tem 3 minutos. Eu vou mostrar assim, ele um pouco umas partes, porque senão é muito longo, mas é que é importante escutar a ideia da sonoridade dele, é importante, como o outro também, né? Mas não vou dar início. Gegnus sonorem bast. The act till birth hang med vanischen. Mormor darmet. Jack art min sister varpa hamfest art drag. Baronica art jag
dançat met Madame som het flaming door Jack. Santa Fe die en sam liknad hun per en til vi art som strong in lat for us. That means Mediterrânea for et Adesperia posta von nascimento de meu segundo Passem filho, bordado Jack Atom. a perseguir que é construída por elevado para feminino e dos funcionário Saddam. calvos de argolla de formas sal envolvida por hielo de sua transparencia caramelizando a natureza. Meu bebê de 25 centímetros de cuarta 4 kilos, com longos dedos se movendo, vem ao mundo às 23 horas e 23 minutos. Então, eu vou agora contar um pouco sobre esse trabalho, que é o primeiro trabalho que eu faço no doutorado, no curso do Ricardo Basval, junto com um outro professor na Noruega, o Labalho. E a ideia do curso foi colocar em contato estudantes da UERJ com estudantes na Noruega. E aí eu achei interessante trazer esse trabalho para essa apresentação, porque a gente está com essa naturalização desse trabalho à distância. E esse trabalho é de 2012 e fazíamos, então, essa conexão que nós fomos postas em contato pelos professores e nos comunicávamos por Skype e também por e-mail, para combinar e conhecer as nossas pesquisas e como é que seria esse trabalho que tinha como provocação a ideia de voz, texto e coletividade. Então, a gente vai conversando, o meu interesse pela ideia do caminho que o ar faz do pulmão para o exterior, que permite a voz, né? Pensando nessa ideia também da respiração, porque quando a gente fala, a gente já automaticamente faz pausas para poder ter novamente o ar, né? A gente precisa estar sempre respirando. E um dos trabalhos que eu estava desenvolvendo era exatamente de tentar uma fala em que o ar saia o tempo inteiro e a gente vai ficando sem o ar, né? É bem difícil você fazer essa manobra intelectual, mental, porque o nosso cérebro aprendeu que é assim que a gente fala. E a Marlene, ela tinha, na época, ela tinha um trabalho de interesse em tradução, então ela tinha um romance em inglês que ela pegou todos os verbos do romance e tirou do contexto, né? Mudou de lugar no romance. E aí, nessa conversa, a gente foi afinando, pensando como é que seria o nosso trabalho, esse desenho, né, das duas cabeças deitadas. E então chegamos a uma concepção que seria a gente escrever um texto na nossa língua materna, porque a gente se comunicava em inglês, então eu escrevi um texto em português e a Mali em sueco. E esse texto era uma memória, um relato de um acontecimento de um determinado ano, o mesmo ano para nós duas. E a combinação era que a gente não ia traduzir esse texto para depois ler. A gente iria fazer uma leitura em voz alta, né? Gravar essa leitura e enviar para outra essa gravação. E quando a gente recebesse a gravação, a gente ia, então, interpretar, fazer um tipo de tradução, de dublagem dessas falas. Então, eu falo um português que tem a voz da Mali, a Mali lendo o que eu escrevi em português.
E a Malin fala sueco com a minha voz. Então, your voice is my voice tem essa materialidade. E então é um trabalho que lida com essas ideias, né, de transposição, tradução, interpretação, essa identidade e essa confiança também de ler um texto que estaria na nossa própria voz, mas no nosso próprio corpo com a voz da outra, né? Então essa confiança também ter. E desse trabalho tem desdobramentos que ainda são projetos, não estão completados, que são esse da respiração, da poesia respiração, e um outro com a Libras, que é a linguagem dos surdos, que já não é som, né? Mas que tem essa relação do corpo e de uma comunicação, né? De uma linguagem. E aí a gente vem para esse trabalho, um trabalho também que eu fiz já no finalzinho do doutorado, que é um trabalho que foi realizado durante uma residência organizada pela Malu, para as orientandas, para 4 orientandas dela, era a Júnia, Suzana, Débora e eu. Então, a gente passa 4 meses num galpão do Jardim Botânico, com algumas atividades, tinham atividades que vinham convidados falar e outras pessoas, outras vezes estávamos só nós, outras vezes, às vezes, não íamos todas o tempo inteiro ao mesmo tempo, tinha um ritmo, e era um ritmo de trazer aquela ideia, né, da minha proposição, de um tempo como demora, de uma duração ali naquele espaço, que um dia podia ser meia hora e um outro dia a tarde inteira ou à noite, tinham passeios noturnos. E a gente foi descobrindo, então, assim, essas outras camadas do Jardim Botânico e criando esse diálogo, né, com cada prática, como seria esse encontro com esse espaço do Jardim Botânico. E aí eu, com a minha imersão, que eu chamei de um mergulho no Jardim Botânico, nas minhas caminhadas pelas alamedas, eu fui percebendo que eu caminhava observando as árvores e eu sempre olhava para o céu, buscando uma clareira, assim, querendo como se eu pudesse ficar acima das árvores, né? Pudesse flutuar por ali. E aí eu vou percebendo, então, essa potência vertical das árvores, dos bambuzais, toda vez que eu, novamente, olhava para o céu. E aí o nome vertigem é uma ideia de uma vertigem ao contrário, né? Em vez de ser de cair, é de subir. E aí a própria construção da obra também, ela foi, essa forma que ela foi tomando, tem essa relação com essas camadas, né? Com essa experiência no Jardim Botânico, de estar ali naquele espaço e naquele ritmo, que é um ritmo da gente perceber essa pujança da floresta da Tijuca que derrama ali no Jardim Botânico. Então, o trabalho ele é realizado com pó de grafite no papel de canson, a primeira camada, em que eu aplico o pó de grafite na superfície com a mão, né, assim, pressionando, esfregando para que ele fique ali. E eu vou, então, desenhando essa linha, que é essa linha irregular, que forma, então, essas duas formas, né, a escura e a clara, e essas outras 2 folhas de papel translúcido que repetem essa linha irregular, mas são colocados de cabeça para baixo. Eles são um pouco mais curtos do que esse que está maior, né, o papel canson. E a 4ª camada é a imagem. Então, a gente está vendo aqui essa luz é parte do trabalho. Aqui a gente vê melhor. Então, eles têm assim, posições que não são um na frente do outro, né? Eles têm um balanço, são presos em fios de aço. É muito delicado, assim, tudo muito quase não ficando em pé, assim, é o limite de se sustentar também. E tem a imagem, que é essa imagem, uma das imagens que eu gravei quando eu estou buscando essas clareiras, que eu rodo assim e fico ali observando,
e escutando o som, né, do entardecer. Então, essa ideia do matérico, do grafite, desses papéis translúcidos e do vídeo, que vão atuar assim, né, com essa, vão trazer, né, essa relação dos espaços, dos percursos que eu fazia, e que também traz uma densidade, uma espessura dessa experiência, né? E eles atuam também, né, junto com o vídeo, atuam como essa possibilidade de um revelar-se, de um intervalo. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo que eu trabalho em movimento, também o desenho tem movimento. E aí aqui tem esse outro trabalho, que é um trabalho que também está dentro dessa ideia, né, dessa perspectiva de entender a noção de sobreposição, de apagamentos, dessa imagem que também depende de um movimento, né, de uma ação em relação com o espaço também, né, esses deslocamentos. E aí eu vou lidar de novo com essas camadas, esses acúmulos, que são as folhas pretas e translúcidas, e tem essa forma de livro, que é para na ação de folhear, né, um livro é para ser folheado, a gente vai branqueando o escuro e escurecendo o branco. E quem é o motor desse deslocamento é o espectador, a pessoa que folheia, né? E eu também faço uma relação, alguma coisa próxima, com os princípios cinematográficos de que, para ter movimento na ação, tem os intervalos sem imagem, esses escuros, né? E aí o trabalho segue, né, pensando sobre essas fronteiras vazias entre as imagens que podem ser reveladas. E trago esse trabalho também, que é um trabalho que ele é contínuo, e que é o Natureza Viva, uma ação banquete e performance coletiva, que eu realizo junto com a Lúcia Vinoli. E essa ação ela surgiu no âmbito das ocupações em 2016. Algumas escolas, os estudantes, a gente visitou algumas escolas que falaram que queriam ter aulas, que quem pudesse ir às escolas para eles terem atividades e aulas. Então, a gente inicia um percurso de visitar essas escolas com essa proposição, que é uma proposição em que o desenho ele vai ser esse disparador de memórias dessas trocas e de se pensar, no caso das ocupações, né, aquele momento, ações possíveis. E ele foi tomando assim vida própria, essa ação. A gente começou, além das escolas, a ir para outros espaços. Aqui é uma galeria que fica em Friburgo, uma área rural, e a gente, então, tem aquela experiência de reunir pessoas, de convidar pessoas para estar nesse ambiente, para provar essas frutas, para desenhar essas frutas, para sentir o aroma, e isso tudo vai movendo, né, essa possibilidade de práticas, de experiência no coletivo. E fomos ao Encontro Nacional de Agroecologia, onde todas as frutas foram doadas pelos agricultores. E a gente, nesse momento também, a gente conheceu assim, mais de perto um trabalho
que é muito bonito, da Teresa Fortes, que é uma professora da Escola Guignard, que é um café. Então, nessa vez, o café e o banquete estavam juntos, né? Parceiros, né? Nessa apresentação. E aqui é na UERJ Sem Muros. Então, a forma, né, que o trabalho se apresenta, ela é variada. Pode ser só no chão, pode ser como aqui, que tem a mesa e o chão, ou só na mesa, vai depender também do público, que seja alguma coisa acolhedora e confortável, que as pessoas que não vão sentar no chão possam também participar. E aí, alguns elementos vão sendo incluídos, né? Às vezes tem música, como foi aqui nesse encontro de ecologia humana, em Lisboa, ou também a fala de outras pessoas que trazem uma poesia, ou deixam escritas algum recado. Não está passando. Passou. E a última vez que a gente apresentou esse trabalho foi no final do ano passado, que então a Teresa Fortes, que conhecia nosso trabalho dessas outras apresentações, ela tem esse espaço, chama Nessa Rua Tem um Rio, que é um espaço que ela promove atividades artísticas, culturais e sociais para a gente apresentar. Só que com a pandemia ele teve que ser passado mais para adiante e, por conta disso, teve um desdobramento anterior. Eu falo que é um desdobramento anterior porque a gente fez algumas oficinas remotas e aí o dia que a gente apresenta a ação, a gente conheceu essas pessoas, foi muito emocionante estarmos juntos presencialmente, claro, com máscara e tomando cuidado. E por conta da pandemia, a gente não utilizou frutas, né, para não precisar tirar a máscara. E com toda essa relação com o cuidado, a gente traz, então, mudas de ervas medicinais e também algumas informações sobre essas mudas. E então a gente começa a aprender um chá, qual a erva boa, e começa, então, essa troca de cuidados. Aqui. Eu vou mostrar rapidamente aqui, então, para encerrar, porque estou me estendendo um pouquinho. E a gente, então, conversa. Aqui é o espaço lá da Teresa, e um pouquinho de como foi lá essa parte. Então, eu vou descompartilhar aqui. Obrigada, gente. Vamos Nossa, que lindo. iniciar. Obrigada a você, Nena. Nossa. Nós temos umas pessoas que têm umas questões para você. Não sei se a gente começa com essas questões e depois abre para todo mundo. O que vocês acham? O que você acha, Malu? Está sem som. Tem que ligar o microfone, Malu. Não, acho que a gente devia abrir para as perguntas e a gente continua a conversa, não é? Eu vou, então, chamar as duas pessoas que enviaram uma questão e aí a gente já vai abrindo para as outras depois. Foi a Siládio e a Ana Clara. Aí eu chamo a Siládio. Oi, estou aqui. Para você colocar a sua questão.
você mesma. Tá bom. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, foi muito bom te escutar. Nossa, a Anis tinha mandado pra gente printzinho do vídeo de você nadando, né? Aquele vídeo. E aquele vídeo é super legal. Eu não tinha visto o vídeo completo porque eu não achei, mas foi super legal agora ver. Nossa, eu gostei muito. E a minha pergunta, na real, ela tem a ver. Desculpa, gente, meu cachorro grita que às vezes que ele odeia os vizinhos chegando em casa. Mas a minha pergunta, na real, tem a ver com um aspecto que eu percebi no seu trabalho, que você sempre trabalha muito com a percepção de linha do horizonte, tipo, formando uma nova linha. E eu tenho lido muito Milton Santos, e ele vai falar sobre essa criação de espacialidade, sobre espaço, assim, também, distribuição de espaço, né? Então, eu queria te perguntar como é que você vê esses limites, assim, essa separalidade, no sentido de quando você cria um espaço e sobrepõe ele, assim, tipo, na performance, nos limites, sabe? Tipo, como que você engloba tudo isso dentro da sua pesquisa de maneira a não fazer um novo ponto de linha de horizonte, mas dar um novo ponto de vista para aquele horizonte. Eu não sei se eu me fiz entender, mas acho que é isso. Eu acho que sim, porque tem a ver com, então, como é que a gente fixa, né, essa relação de horizontalidade e verticalidade? A minha proposição é exatamente torcer essa compreensão de que o horizonte, é porque o horizonte ele não é fixo, se a gente caminha, a gente não chega, né? Ele está ali sempre imóvel. E se a gente imaginar como uma câmera de olho de peixe, o horizonte ele também acompanha, né, o movimento do planeta. Então, é um pouco para deslocar mesmo essa percepção, de que a gente tem essa outra possibilidade de se relacionar com a horizontalidade, que eu chamaria, mais do que o horizonte, né? Que essa coisa que é estendida, que te leva para buscar caminhos, né? Que te abraça, porque a gente já tem uma posição vertical, né? A nossa experiência com o mundo é muito verticalizada. E as horizontalidades, elas permitem, assim, um entendimento de sujeitos coletivos, né? Porque muitas verticalidades, uma do lado da outra, viram uma horizontalidade. Tem um trabalho, agora eu falando isso, que me vem em mente, que eu acho muito bacana, que é a Fé Remove Montanhas, do Franz Alice, que são várias pessoas que movem uma pá de areia e, teoricamente, a montanha está se movendo, mas também não está, né? Então, tem essa proposição assim, imaginativa mesmo, né? De como também como a gente se convence, né, de uma imaginação, né, de poder fabular o cotidiano. Acho que é um pouco por aí. Essa proposição longitude-corpo é um pouco nesse sentido, né? De que é um marco zero da longitude que é móvel. Isso não vai localizar ninguém, vai estar sempre em movimento. Então, acho que, não sei se eu te respondi, mas é um pouco pensando em fábulas também, né? Imaginação, imaginário. Não, eu senti isso mesmo, assim. Eu sinto que é um trabalho bem fabulado mesmo, bem imaginativo. E eu fiquei pensando, assim, nesse outro que você mostrou, você expôs, acho que o Jardim Botânico, né, que você olha muito para o céu, eu fiquei me sentindo muito contemplada, porque eu, quando vou para aqueles lados, também fico olhando muito para o céu, para os maciços. E aí, quando você faz, tipo, um varal criando uma nova camada, aquilo abre para uma outra coisa, assim, achei muito legal. Obrigada. É,
Tem uma pergunta da Ana Clara, que está sem som no celular, que também tinha me mandado. Eu vou ler. E ela vai responder o que ela puder. Ela está aí. Ana Clara, né? Pensando sobre o desenho ampliado, a partir da ideia do desenho, modo, vida, como foi o processo de evidenciar a participação do corpo no desenho e na gravura? Então, eu fui, na verdade, o desenho que falou, ó, a gente está trabalhando com o corpo. Isso aí que você está fazendo está o seu corpo, presta atenção. Foi mais ou menos assim. A gente está falando de fábula, mas é só uma maneira assim, meio humorada de contar, que isso eu fui percebendo, eu não planejei que o corpo, né, que o meu procedimento era esse corpo desenhador. Eu fui descobrindo à medida em que eu fui fazendo. E aquele trabalho, 24 horas, ele é a hora em que eu percebo essa questão do trabalho. E isso muda muito os outros trabalhos, então, que eu vou fazer em seguida. Eu tenho alguns trabalhos que o vídeo, né, que mostra esse exercício, essa coisa atlética, coreográfica, eu vou vendo que isso aparece muito. E eu começo a trazer, então, essas imagens para fazer parte do trabalho. É isso. Naquele ainda não tem as imagens, né? Porque foi quando eu fui me dando conta dessa questão. E aí depois eu fui trazendo, né, as imagens que acompanham o trabalho. Malu está sem som. Eu acho que a Monique Duran tem uma pergunta, ela pode fazer, ela está aqui no vídeo. Oi, Nena, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Queria começar falando que eu adoro seu trabalho, eu amo seu trabalho, acho muito interessante como você usa o desenho para lidar com a paisagem, com essa questão da materialidade e o corpo. Eu acho muito potente, muito, muito incrível. E minha pergunta é um pouco para esse lado, que eu tive o prazer, né, de participar da montagem da exposição Jardim Atlântico com você, lá no Paço Imperial. E uma coisa que me marcou muito durante essa montagem é ver como você espalhava o pó de grafite com a sua mão pelas folhas do papel. E eu achei assim, um gesto muito bonito e delicado, como se você estivesse capturando o tempo através da sua mão, com essa materialidade. E minha pergunta mesmo é, quando você sentiu essa necessidade de trabalhar com pó de grafite dessa forma, com sua mão, colocando o seu corpo nessa materialidade? Bacana essa sua pergunta. Então, eu vou falar dois momentos. O primeiro momento, que é o meu encontro com o grafite, foi quando eu era ainda estudante lá na universidade, e eu também frequentava o Parque Lage, junto com a graduação. E aí, teve um período em que um dos professores lá do Parque Lage, que é o Charles Watson, teve uma convidada, que era uma inglesa, que veio dar um workshop. E o material que ela propunha no workshop era grafite. E eu simplesmente fiquei assim, grudei no grafite. O grafite grudou em mim e a gente, então, mantém essa relação amorosa. Mas um outro momento que aparece isso é quando eu já estou trabalhando com essa ideia dos que eu vou chamar de desenhos performáticos, e que eu ia apresentar o trabalho numa mostra em Santa Teresa que se chamava Santa Teresa de Portas Abertas, há muito, muito tempo também. E aí eu resolvo fazer um trabalho que é na parede do ateliê, que eu vou riscando. Como eu riscava nos papéis, eu risco na parede. Só que a parede era uma parede muito áspera. E eu gastei vários bastões de grafite para fazer o que eu queria. E quando eu olhei no chão, eu tinha pó de grafite. E aí eu recolho aquele pó de grafite
E esse pó de grafite eu sempre recolho, né? As coisas que vão sobrando, eu recolho, coloco num pote e faço um outro trabalho que tem a ver com essa coreografia e com a gravura, porque eu uso meu corpo para fazer assim, como se fosse um stencil, né? Eu jogo o pó de grafite em algumas partes do meu corpo, pernas, braços, e fica ali, então, aquele grafite só depositado sobre o papel. Ele não recebe, ele não podia ser fixado, senão eu ia soprar todo o grafite. Então, é nesse momento também que eu fico próxima do pó de grafite, que ele me traz essas outras possibilidades. Aí, o grafite, bastão, pó, a lapiseira, é um material, ele é muito volátil, né? Ele também tem esse sentido, é um material que você apaga, ele não fica para sempre, mas ele pode ficar também. Então, ele tem essa dualidade de ficar, de aparecer ou não. Eu gosto muito do pó de grafite. Então, é isso. Eu acho muito incrível isso. Essa parte do seu corpo no grafite, deixando essa marca, nossa, eu acho muito, muito maravilhoso, muito bonito de ver. E a segunda pergunta que eu tinha pensado é um pouco sobre o projeto Via de Mão Dupla, que você até falou um pouquinho sobre ele, que você propõe, né, que os alunos tenham essa experiência do fazer artístico de forma coletiva. E eu queria perguntar se você podia falar um pouco de algo que foi marcante, que aconteceu enquanto você realizava esse projeto, algum momento, alguma interação dos alunos com esse fazer artístico, alguma coisa que te marcou. Bacana. Esse projeto foi um projeto muito importante. Então, como a Manu falou, assim, está tudo muito. Eu estou navegando, né? Estou nessa corrente que é ensino, pesquisa e prática artística, a minha prática artística. E eu trabalhei na Escola de Artes Visuais muito tempo, dei aula de litografia, depois para jovens e crianças, e também trabalhei no Museu de Arte Moderna na parte de mediação. E sempre me interessei por essa possibilidade, né, de tornar acessível para crianças e jovens essa oportunidade de fluir a arte. Então, o projeto Via de Mão Dupla foi um projeto que eu escrevi, um prêmio da Funarte, que eu acho que se chamava... Nossa, tem tanto tempo que eu já não lembro. Era Rede Funarte. E, então, ele se tornou um protótipo de um possível projeto que pudesse ser implementado em conjunto também com a Escola de Artes Visuais Partilagem. Era um prêmio, então o que eu consegui foram que 9 escolas fossem, porque o maior problema de acessibilidade, né, dos estudantes poderem sair das suas escolas e irem a museus, escolas, enfim, poder ter um aprendizado fora, né, do mundo da escola, é o transporte, é muito caro. Então, para esses projetos, assim, na época, acho que era quase 2/3 do prêmio era para ônibus. E então, uma coisa que foi assim marcante desse projeto, que incluía uma visita na escola, a gente recebia as crianças numa sala ou jovens, né, porque era ensino fundamental 1 e 2. E aí a gente fazia o que a gente chamava de um aquecimento mental, que nem quando a gente vai fazer ginástica. Então, a gente começava uma conversa sobre o que a gente ia ver, o que eles tinham, o que eles conheciam, o que eles achavam e tal. E íamos ver as exposições que estavam na escola, nas cavalariças, e não sei se tinha na capela na época. Eu lembro que uma das exposições que a gente viu era do... Gente, olha a minha cabeça. Era uma exposição, era muito impactante, era bem na entrada das cavalariças, era uma lona
com ferrugem, né? Com pó de ferro que escorria, e tinha uma relação com o morro, que é o Corcovado. Eu acho que é Tiago Rachapita, era dele. É. E isso era um impacto, porque criava uma discussão, porque o imaginário das pessoas é que a arte é aquela pintura que é quase um retrato, ou uma paisagem, ou alguma coisa que é muito difícil de desenhar. E tem todo esse imaginário. E aí chegava ali, tinha um impacto, e era muito interessante, assim, era realmente uma revelação, a discussão, as observações. E mesmo quando a gente fora do projeto, né? Quando estava com crianças muito pequenas e via essas exposições, quando eu dava aula lá, tinha esse pensamento, essa reflexão, claro que com os recursos de cada faixa etária, que era assim muito incrível essa parte do aprendizado da arte, é muito interessante. E desse projeto, uma das coisas assim que você perguntou que me impactou, eu lembro que uma das professoras, acho que ela veio de Milópolis, porque tinha toda uma negociação. Como eu tinha já uma experiência do MAN, eu marcava ônibus, porque a gente tinha uma parceria com a Rio Ônibus, lá no museu. Eu, então, já conhecia a pessoa que marcava o ônibus, então eu liguei para ela, e o motorista era um motorista que já conhecia também, que era todo parceirão, já dizia, essa turma aí é da pesada. Ele tinha isso. Pessoal bacana e tal, porque veio imaginando, viajando, um monte de criança. E aí eu me lembro que ela falou que ela quis trazer a turma lá no Parque Lage, porque quando ela era jovem, ela tinha ido num passeio de uma instituição social para buscar ovos de Páscoa no jardim. E que poder trazer os alunos dela, acompanhar para essa experiência, foi assim uma coisa muito importante para ela. Então, isso é uma das lembranças fortes que eu tenho, que é você poder, assim, algo que te impacta, e você querer, então, que os seus alunos, né, que outras pessoas também tenham essa relação, né, dessa transformação que pode acontecer com essas experiências. Agora, tem várias histórias, porque é muito bacana essa parte também. Gosto muito. Assim, o ensino, para mim, o aprendizado, ele é muito junto da minha formação como artista e como pesquisadora também. Esse último trabalho que eu mostrei, o Natureza Viva, Ação Banquete Performance Coletiva, está dentro dessa atmosfera, né, de você proporcionar esse ambiente coletivo para pensar sobre essas questões que precisam dessa entrega, né, dessa demora no tempo, nessa duração. É isso. Obrigada. Nena, você tem um depoimento aqui, não sei se você leu no chat, eu vou ler alto para você, é da Sara. Sara, boa noite, gente. Infelizmente só consegui entrar agora. Nena, que prazer te rever aqui pela UERJ. Ter você como professora fez toda a diferença na minha trajetória. Saudades e várias coisas bonitinhas. Sara, você é maravilhosa também, viu? E aí tem aqui um recado da Isaura. Boa noite, pessoas queridas. Nena, uma alegria te ouvir e revê-las. Temos aula agora, vou ter que sair. Beijos, beijos. Obrigada também, Isaura. A Sara, ela foi estudante lá do IFRJ, onde eu estou atualmente, no campus Belfort Roxo, do curso de produção de moda. E ela fez um editorial, que é o trabalho final, um editorial de moda maravilhoso. Está disponível online, chama Revista Van. Eu só não lembro qual é o número da Sara, porque ela tem várias edições. Então, quem quiser dar uma olhadinha nesses trabalhos, vale a pena. Chama Revista Van. Tem Instagram também, @Revista Van. Vale a pena conhecer, tem muita coisa bacana. Nena, estava aqui pensando uma coisa, nesse grande mapa que você vai construindo,
E tem umas relações interessantes de... Você fala em latitude e longitude mesmo, né? Quando você está nadando, você fala longitude, né? O corpo como longitude zero, enfim. Mas tem uma coisa interessante em relação às horizontais e verticais e as marcações do mapa, porque eu acho que você faz um mapa, né? Todo o trabalho traz como se um grande mapa de coordenadas fabuladas em diferentes ações. Eu acho isso muito legal. E é bonito quando você, às vezes, fala do horizonte, mas usa uma coordenada de longitude, e horizonte é horizonte, enfim, fica essa coisa do horizontal e vertical. Eu fiquei pensando se as ações de trabalhos propositivos como esse que você mostrou, lá com as frutas e os desenhos, não são as diagonais desse mapa, né, que atravessam todas essas histórias. É muito legal ouvir assim, juntar, né, toda essa experiência. Foi muito bom ouvir. E também pensei no trabalho do Jardim Botânico, que tem a vertigem, né, que tem claramente essa ideia de olhar para cima, né, de sair aí trazer essa cartografia para um outro lugar, que é muito bacana. Muito obrigada. A verticalidade sempre aparece, mas essa diagonal é interessante também, né? Esses cruzamentos, atravessamentos. Bacana, obrigada. Também queria te falar uma coisinha, Nena, que assim achei primeiro lindo esse trabalho imprevisível e que vai se estruturando assim passo a passo, né? Sem configurar nada que te fixe, mas justamente sendo sensível a como você é atravessada por ele, né? E todas as ressonâncias. Então, quando entra a respiração e o som, eu acho que isso tem tudo a ver até na experiência coletiva, que é uma experiência de ressonâncias, né? Mas aí eu acho que era isso que eu queria te dizer, que essa imagem da escuta que você trouxe quando você se referiu a Eva Hesse, enfim, e a sua postura nesses trabalhos, né? É muito forte e ela é uma materialidade assim gráfica, né? Essa escuta que sempre vai, enfim, se processando sempre guardando alguma coisa da invisibilidade dela, não sei. É um trabalho muito assim, que ele revela coisas sem se preocupar muito em fixar coisas. É muito bonito isso. Fora esses espaços, enfim. É bacana isso que você falou da materialidade, né? Assim, de dar materialidade desses acontecimentos. Eu acho que a gente vai encontrando, né, também essas soluções, as coisas que estão nos movendo. Obrigada. Ele vai criando condições de você ter novas escutas, né? E ter novas receptividades, assim. No momento, eu estou num processo que tem muita relação com plantas, que já vem lá do Jardim Botânico e foi tendo outros desdobramentos. E aí eu estou numa busca de entendimento que relaciona tubérculos e também os fungos que se... É tudo linhas, o desenho, a horizontalidade aparecendo outra vez, né? Que são essas raízes e hifas que vão se conectando com verticalidades, ó, a gente pode Olha só. termos. E também a mandioca, que é um tubérculo que foi domesticado pelos povos originários. Então, estou nesse lugar aí de descobrir o que é, o que é que vai aparecer. São subterrâneos também, né? Os fungos são sensacionais. Eu estou assim, lendo um livro sobre fungos maravilhoso e lendo um pouco sobre a mandioca também. Então, estou nesses inícios. Alguns desenhos também para ir me alimentando dessa materialidade. Né? Muito legal.
Se alguém quiser fazer mais uma pergunta e tal, mas acho que a gente vai começar a ir terminando, né? Agora ficamos com a curiosidade desse novo trabalho. Depois a gente marca de novo, né, para continuar. Como é que Ó, são esses desdobramentos subterrâneos? Né? Uma pontinha desse trabalho eu vou apresentar em agosto no Centro Cultural dos Correios, dia 6 de agosto, é um sábado. Ah, que legal. Manda o convite para a gente vai Mandarei. chamar todo mundo. Bacana, apareçam lá. Bom, a Chá quer perguntar alguma coisa? Sim, boa noite. Boa Nossa, noite. Nena, muito obrigada pela fala, mostrando esses trabalhos muito deliciosos. Aquele da vertigem, fiquei muito mergulhada. E até, assim, eu tive problemas com a conexão, atualização e tal, e aí eu perdi o começo da fala, mas eu cheguei no 24 horas. E aí eu não sei. Bom, eu queria saber se tem algum lugar que eu teria acesso, porque você mostrou um videozinho dessa videoinstalação Vertigem, né? Que eu fiquei curiosa com algumas dinâmicas que você opera ali, que teria algum lugar que daria para ver? Então, assim, esse vídeo ele é mais para mostrar, assim, né? Porque o trabalho ele tem uma presença, né? Essa materialidade que a Inês conta. Então, só o vídeo não traz essa materialidade. Mas os que são vídeo, eu tenho um Vimeo, eu não sei se está tudo aberto, mas eu posso passar para a Inês e para a Malu alguma senha que vocês possam acessar. E aí tem o primeiro vídeo, que aí ele está completo no vídeo, que a gente só viu um pedacinho, que é o desenho.modo.águas, e tem esse Your Voice is My Voice, está lá. Porque os outros dois vídeos que eu passei são mais só nesses momentos de fala, né, em que a gente tem, assim, acompanha essa discussão, mas a materialidade do trabalho não está completa, né? Mas uma hora, quem sabe, a gente monta aí, apresenta. Uma coisa que talvez tenha me escapado, que eu fiquei curiosa, só mais uma coisinha. Além de muito obrigada pela referência da Eva Herzen, achei interessantíssimo, vou correr atrás dessa questão da escuta material. Achei delícia. A filmagem que aparece de céu, de copa, você captura ela estando no mesmo lugar em que você visualiza aquela silhueta de montanha que depois você refaz ela com, quer dizer, refaz ela com o esfregar agarrado da mão? Então, ali não é uma montanha. Apesar da gente sempre referir a uma paisagem horizontal, nos estudos que eu fiz pequenininhos, eu queria pensar exatamente essa sensação lá que eu estava olhando para cima, como se fosse um espelhamento, né, dessa filmagem que é rodando assim nessas clareiras e o que está no chão. E aí, ao fazer o trabalho, eu fui vendo que a maneira que eu escolhi de dar forma a ele, né, com aqueles fios de aço para pendurar a parte mais do papel vegetal, e o tamanho, a dimensão que ele tem, e o papel é um papel de formato paisagem, essa ideia de parecer uma montanha, ela pode parecer, mas não era a intenção de prestar atenção nessa silhueta da montanha que está ali, né? O Corcovado, a Floresta da Tijuca. Eu queria, por isso que os papéis também estão invertidos, porque eu queria poder fazer assim uma coisa que fosse um movimento, mas que acabou tendo essa aparência, né? Esse modo que a gente vê agora, e que o vídeo dá essa ideia, né? Como se fosse um buraco em movimento, algo assim, como se eu tivesse feito só direto um círculo meio branco.
mas eu não queria isso, eu queria que tivesse eu também penso muito em camadas, em sobreposições, né? Em coisas que dão repetições, acúmulos, e a materialidade do Vertigem lida com isso também. Mas pode ser montanha, não tem problema. Oi? Pode ver montanha. Nossa, muito obrigada, delicioso. Obrigada. É quase inevitável, porque quando você está dentro do Jardim Botânico, você tem aquele recorte sempre, mas aí eu me lembro da Nena fazendo esse trabalho, olhando para cima, vendo aquelas rendas de árvores, assim, e aí projetando isso na vertical. Muito bacana essa experiência, né? Novamente um deslocamento aí. Vertiginoso, Misterioso, muito literalmente. misterioso, realmente, Ainda tem mesmo um ao vivo. passarinho ali na gravação, né? Aquela coisa do som. Fim da tarde. Sabiá. É lindo. Bom, eu gostaria de agradecer muito a Nena, saber se alguém quer colocar mais alguma coisa, ou se a gente vai encerrar agora e agradecer muito mesmo. Eu acho que essa conversa traz coisas tão legais sobre o trabalho, que é diferente de um texto, de algo impresso, é um momento precioso de poder conversar, assim, uma super contribuição para o nosso arquivo de arte contemporânea, né? Vamos, então, agradecer também a presença de todos. Ana Lu levantou a mão? Levantei. Na verdade, eu queria dizer oi. E aí, Nena? Olha, eu peço mil desculpas que eu cheguei atrasada, perdi, né, grande parte dos trabalhos, mas o que eu vi foi muito bacana. E que bom que vai ficar online, né, que depois eu vou assistir. Enfim, era isso, só dar um grande beijo para você. Obrigada, Ana. Bom, então é isso. Eu acho que a gente encerra e desejando encontrar a Nena de novo, né? E não só todos os agradecimentos, Nena, porque foi assim um momento importante. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui pensando com vocês. Podem me chamar, a gente vai fazer coisas juntos. Eu gosto de pensar junto, sempre falo assim. Então, obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Nena. Obrigada a todos. Tá? Inês, vamos lá. Então, podemos encerrar? Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelas perguntas, pela presença. Obrigada, Nena. Boa noite. Boa noite. Vou pedir para vocês saírem, porque continua online, então não dá nem para ficar conversando depois. Obrigadíssima, Nena. Lindo. Obrigada também. Foi muito bom estar aqui. Boa noite, Nena. Foi maravilhoso. Obrigada. Gente querida.